Na sequência de uma sessão muito interessante que desenvolvemos em volta daquilo que é, ou que tem sido a pandemia Covid-19 e, de certa forma, o ponto da situação sobre esta pandemia, discutiu-se e o professor João Paulo apresentou de forma brilhante aquilo que foi a evolução também em termos das variantes e do perfil do vírus que foi, obviamente, que se foi mudando e que foi variando ao longo da evolução da pandemia. A pandemia teve várias fases, estamos talvez numa fase nova da pandemia, que não é, que espero que seja a fase perto do final e mais próxima possível da endemia. Esta se calhar é uma das questões que lhe vou colocar, mas para já eu perguntar-lhe-ia relativamente à subvariante da variante Delta, a Y4.2, que agora estamos todos também interessados em perceber melhor o seu enquadramento, se isso representa de facto, sobretudo para as pessoas que têm vacinação atual, que têm dupla vacinação e que estão mesmo a fazer a terceira dose da vacinação, se isso continua a representar, digamos, um perigo adicional relativamente à variante Delta original. Bom, eu diria que é muito cedo para pensar que isso possa acontecer e julgamos que não. Aliás, os ingleses, porque é no Reino Unido que esta sublinhagem está a ter alguma expressão, apenas no Reino Unido, atenção, ela está a espalhar-se por todo o mundo, mas não tem tido uma relevância epidemiológica que justifique grande preocupação. E, portanto, o facto de estar apenas a ganhar relevo no Reino Unido faz-nos pensar que poderão ser questões muito internas, sociais, que façam com que isso esteja a acontecer. O grande problema é que, de facto, é uma sublinhagem que tem mais uma mutação que já se conhecia e que estava associada à falha de ligação aos nossos anticorpos e daí a preocupação, será que isto vai perigar as vacinas, etc. Mas eu queria salientar o facto de que isto não é novidade. Outras linhagens e outras variantes apareceram também, com mais mutações, associadas também à falha de ligação aos anticorpos e após aquele pânico inicial que a comunidade científica naturalmente lança, verificou-se que, de facto, eu costumo usar esta expressão, a montanha pariu um rato, felizmente, e tem parido muitos ratos, claro. E que, de facto, epidemiologicamente depois desaparecem. Portanto, não há evidências que isso possa ser ainda uma preocupação e vamos pensar que não será um impacto Aliás, significativo. Em Portugal, ela já apareceu há bastante tempo, depois ficámos 2-3 semanas sem nenhum caso e agora apareceram quase 20 casos, assim de repente, numa semana e meia, mas pensamos estarem associados a importações diretas do Reino Unido. Pensamos, não temos esses dados ainda e, portanto, vamos estar confiantes. Muito bem. Há um aspecto que eu gostava, enfim, em termos genéricos, que pudesse partilhar, eu julgo que será do interesse de todos, porque na realidade nós nunca tivemos uma pandemia por um vírus deste tipo, por um coronavírus. As outras pandemias, mesmo aquela que tivemos mais recentemente, foi também por vírus influenza, como a última já no século anterior. Eu gostava de saber como é que foi, de alguma forma, o processo de adaptação, Ricardo Jorge, como é que digamos, se reorganizar, uma atitude que tiveram que ter, naturalmente, de grande empenhamento, de trabalho continuado e provavelmente excessivo até, e ciclópico, digamos, não apenas na identificação inicial do coronavírus, mas depois também na identificação de todas as variantes que foram surgindo e nas variantes de interesse ou nas variantes de maior problema. Como é que foi a reorganização e como é que, de facto, isso aconteceu internamente no Ricardo Jorge? Foi de facto uma reorganização brutal. Eu devo dizer que tirámos partido do facto de a nossa unidade genómica e de sequenciação instalada no Ricardo Jorge já ter alguns anos, e, portanto já temos alguma experiência em termos de saber lidar com este tipo de situações. No entanto, esta situação de facto atingiu uma dimensão para a qual penso que ninguém estava preparado. Mas nós preparámos devidamente, pelo menos para o arranque. E posso lhe dizer que antes dos primeiros vírus aparecerem em Portugal, pelo menos terem sido identificados, ninguém sabe ao certo quando é que eles apareceram, nós já tínhamos toda a metodologia montada para rapidamente sequenciarmos. E foi isso que aconteceu. Eles apareceram em março, no início de março, e nós, 2 semaninhas depois, já tínhamos os resultados de sequenciação também. E depois disso, basicamente, foi um chamado scale-up. Foi o afetar recursos humanos, foi afetar a maquinaria e foi dar o litro, literalmente. Eu quero deixar aqui uma nota muito importante. Nunca a comunidade científica partilhou de uma forma tão alargada e tão rápida os dados
que foi desenvolvendo e que foi obtendo. E nós tiramos partido disso também. Não estávamos preparados porque a comunidade científica, alguns grupos muito particulares, posso dizer que foi do Reino Unido, já tinham os protocolos perfeitamente estabelecidos para quando a Covid-19 chegasse aos países, os países que quisessem, pudessem rapidamente ter acesso à informação genómica. E nós tiramos partido disso também, e isso é de salutar, obviamente. Claro, isso parece-me que foi decisivo, quer dizer, o conhecimento e a ciência foram claramente líderes, e espera-se que continuem a ser líderes nesta pandemia e naquilo que será ainda a continuação, que se espera que não seja muito longa da pandemia, e não tenho a mínima dúvida que a partilha e o funcionamento em rede foi fundamental. Já se tinha visto isso, aliás, também em 2009, mas agora foi, de facto, muito mais necessária e fundamental para que se conseguisse obter os resultados, até em termos de saúde pública, que nós, na realidade, podemos testemunhar. A minha questão, não sendo um médico, a questão que eu gostava de ouvir também agora, para terminar, relaciona-se com o período que nós estamos a iniciar agora. As temperaturas estão a ficar mais frias, as pessoas estão a ficar mais acomodadas em espaços fechados, a conviver já também com alguma saturação com as barreiras físicas e, portanto, de certa forma, a conviver muito mais proximamente e se calhar até com menos proteção. Vamos ter, e já estamos a ter, os vírus respiratórios também em circulação, não apenas os vírus respiratórios sinciciais e as vias aéreas superiores. Isso tem sido e apareceu até muito antes do que era previsto, sobretudo na população mais jovem, mas também muito antes do que normalmente já estão em circulação também os vírus influenza na Europa. Em Portugal as notícias não vão muito nesse sentido, creio eu. Eu não sei se já tem essa noção de como está, de facto, ou se eventualmente os vírus influenza já estão também em circulação em Portugal, por um lado. Se eventualmente se acompanham aquilo que, por exemplo, foi detectado na Croácia, sobretudo a prevalência do H3N2, que, como é sabido, é particularmente agressivo para a população idosa, que está agora até, espera-se, a receber a terceira dose a breve prazo, e que foi, por exemplo, também responsável, esse H3N2, na época sazonal 2016-17, por uma situação de grande gravidade durante esse período sazonal, relacionado com uma taxa de mortalidade muito significativa por causa da população que estava a ser infectada. A minha pergunta, portanto, é, depois desta introdução, como é que vê a conjugação destes vírus, enfim, não lhe pergunto em termos clínicos, mas também para a sua experiência, digamos, laboratorial, e se já tem a identificação de vírus influenza em Portugal neste momento? Bom, respondendo sob o ponto de vista de pessoa da área da genómica, e não médico, que naturalmente não sou, posso dizer que, de facto, a gripe, ou seja, o vírus influenza não está a ter ainda qualquer expressão em Portugal, não chegou ainda ao nosso laboratório qualquer amostra para que nós possamos fazer a sequenciação, e nós temos feito a monitorização também da diversidade genética do influenza. Aliás, tudo começou com a influenza, por isso é que nós estávamos tão bem preparados, e portanto não chegou ainda ao nosso laboratório qualquer amostra para analisar. Posso dizer, no entanto, que temos conhecimento que, contrariamente à influenza, o RSV está verdadeiramente ativo e está em expansão clara, não é? E, portanto, eu diria que é tudo uma incógnita por duas questões. Uma, a utilização de máscara. Estamos fartinhos da utilização de máscara, naturalmente, como referiu há pouco, mas todos sabemos que é uma medida de prevenção, acima de tudo para as faixas etárias mais suscetíveis, etc. E, por outro lado, o programa de vacinação também contra a gripe, que nós queremos que seja muito rápido e mais rápido do que está a ser, aliás. E, portanto, eu acho que há aqui várias coisas nos pratos da balança que espero que equilibrem favoravelmente as coisas. A gripe está atrasada, espero que assim continue. Acho que as condições meteorológicas estão a ajudar bastante. Há uma grande incógnita, mas vamos ser otimistas. Vamos tentar pensar que este atraso na chegada do inverno vai compensar o atraso na vacinação da gripe e portanto, sejamos otimistas. Muito obrigado, professor João Paulo Gomes. Eu julgo que terminou da forma que eu gostaria de ter terminado, com esta mensagem pedagógica, de facto que a pandemia não terminou e, portanto, que é importante que tenhamos e mantenhamos as nossas preocupações, sobretudo em espaços fechados, e, portanto, que consigamos, de alguma forma, continuar com essa
com essa atitude cívica que foi demonstrada ao longo da pandemia em Portugal, sobretudo a utilização da máscara. Eu julgo que no período, aliás, de maior, no pico, digamos, da circulação do vírus influenza, isso deverá ser muito importante, quer para as pessoas que estão infectadas, para a proteção dos outros, quer também, sobretudo, para a população fragilizada e mais idosa, mas também um outro aspecto que é decisivo e que também acentuou, e agradeço o que tenha feito, que é a adesão à vacinação, que é muito importante. É muito importante que a população de risco se vacine para o vírus influenza, não descarte essa vacinação por estar concentrada com outro problema, mas que também adira, nomeadamente a população que está elencada para poder beneficiar da terceira dose, que adira e que também compareça para que possa, na realidade, ficar protegida de uma forma mais sustentada. Muito obrigado, foi um gosto e até breve.